E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos. Eu já adianto que todas as músicas desse canal são de minha autoria, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma, vai ter problema, sim? Mas hoje eu quero falar de um assunto que me ocorreu por esses dias aí, né, que fiquei sem gravar. Então, assim, se vocês gostarem, curtam, se inscrevam, compartilhem, depois vamos estudar, certo? Então, bora lá. O assunto que eu queria falar, pessoal, é acerca de como estudar a lei seca, né? A lei seca que é tão chata, né, de estudar, de ler, né? E por que eu quero falar disso? Me veio a ideia de falar disso. Porque esses dias que eu fiquei sem gravar, eu estava terminando uma pós-graduação, né? E também estou fazendo uns cursos para apresentar lá no tribunal. Para quem não sabe, eu sou servidor público do Tribunal de Justiça aqui de Goiás. Eu sou analista judiciário, né? E esses cursos, a pós-graduação, a gente apresenta lá, né? Porque é de interesse do tribunal e a gente acaba ganhando também uma gratificação, né? Por isso. Então eu estava terminando a minha pós e estou fazendo alguns cursos também que eu preciso apresentar lá. Então eu dei uma parada de gravar, né? E me veio a ideia justamente de gravar, falar sobre a lei seca, o estudo da lei seca, a partir do momento em que eu estava lendo, né, os textos da pós e desses cursos também. E me lembrei de quando eu estudava para concurso há muito tempo atrás, né? E me veio essa ideia, né? Que é o fato de como que a gente costuma quem está começando, né, a estudar para concurso público, como que a gente enxerga a lei seca, como que eu enxergava, né? Eu olhava a qualquer lei, né, qualquer lei, a Constituição, enfim, aquele tanto de artigos, né, um monte, né? Você pegava uma lei que tinha ali 200 artigos, e aí falava, meu Deus, tem que ler isso tudo, como é que eu vou ter tempo, como é que vai dar tempo de eu ler essa lei toda? Então o que eu fazia? Eu começava a ler assim, sem freio, né? Lia um capítulo, um artigo, 2, 3, 4, 10, 20 artigos. Ali, quando eu via, né, tinha passado 1h30, eu já tinha lido, sei lá, 30 artigos, né, 20 artigos, dependendo da quantidade de, né, de incisos e de alíneas que tem, e parágrafos e tal, né. Só que quando eu terminava de ler, eu percebi que eu não tinha absorvido nada, né. E aí eu fazendo essa após agora e também os cursos, muito texto, né? Eu lendo aqueles textos ali e querendo terminar aquele negócio e me lembrei disso. Por isso que eu estou falando agora dessa questão do estudo da lei seca, né? Não é só ler a lei, né, gente? Porque só a leitura simples a gente não assimila o assunto. E eu lá no passado, né, quando estava começando a estudar para concurso público e tal, eu cometia esse erro e eu falei nos vídeos anteriores aí que eu cheguei a estudar por apostila de banca de revista, né? Estudei muito por aquelas apostilas, né? Passava lá, morava no Rio de Janeiro na época, passava em frente às bancas assim, tinha aquela revista, aquelas apostilas. Concurso de tal órgão. Às vezes me interessava, eu comprava, levava para casa e lia aquilo. Não quero dizer também que não tenha aprendido alguma coisinha, né, com a leitura, o estudo daquelas apostilas, porque sim, aprendi, claro, mas assim, longe de ser o ideal, né? E eu lia, assim, desenfreadamente as leis que tinham ali, porque eu queria, né, avançar o mais rápido possível para poder assimilar, aprender, né? Só que depois eu percebia que acabava que não estava assimilando nada. E aí, assim, o que eu passei a fazer? Depois de anos, né, estudando e errando, batendo cabeça, fazendo provas e não passando, eu comecei a diminuir a quantidade de artigos e sei lá, né, os incisos, as alíneas que tinha, eu comecei a diminuir. Ao invés de eu ler 15, 20 artigos, né, eu passei a ler ali 5, 7.
né? Só que, num período, digamos, de 1 hora e meia de estudo, se eu ia pegar uma lei, vou estudar 5 artigos dessa lei tal, qualquer, eu analisava, né? Ah, tem o caput, beleza. Depois do caput, quantos incisos tem? Quantas alíneas tem? Quantos parágrafos tem? Porque dependendo, nem 5 dava para eu estudar nessa 1 hora e meia. Então era melhor às vezes reduzir mais ainda, né? Ah, vou ler então, se era um artigo que tinha ali, sei lá, o caput e mais 15 incisos, e dentro desses incisos tinha ali, sei lá quantas alíneas, né? A, B, C, e depois tinha parágrafos. Então eu observava isso e falava, bom, tudo bem, são 5 artigos que eu quero estudar hoje dessa lei. Porém, desses 5 artigos aqui, tem 2 artigos que tem um monte de incisos, um monte de alíneas. Então eu preferia diminuir mais ainda. Em vez de estudar os 5 artigos, vou estudar, sei lá, 3, 4. Mas eu estudava, lia, relia, grifava, relia de novo, até assimilar aquele pouquinho, né, de artigos que eu tinha lido. Era muito mais vantajoso para mim, porque eu tinha possibilidade de assimilar mais, né, com pequenas porções da lei seca. Então, assim, é claro que isso, para quem já estuda há um bom tempo para concurso público, eu meio que estou ensinando padre a rezar. Mas, para quem está começando, está meio perdido e se assusta quando pega uma lei, talvez seja válida essa minha colocação aqui, né? Porque não adianta você querer ler muita coisa se você não vai assimilar. É melhor você ir com pequenas porções, assimila aquilo, avança. Mais uma porçãozinha e avança, né? E também é o seguinte, essa coisa de querer esgotar uma lei, terminar, vou ler essa lei todinha, porque quando a lei é um pouco menor, até a gente termina, né? Consegue ler. Agora, tem leis que... Vou citar para vocês uma lei aqui. Uma lei que é assim, uma pedra no sapato de todo mundo que estuda para concurso público, que é a 101, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ô lei chata. Ô lei chata, né? Seguindo dela, vem a lei, a antiga 8666, né? Que agora é a 14133, se não me engano. Até esqueci agora os números. Acho que é esse 14133, que é a nova lei de licitações, né? Também era uma lei que eu nunca consegui esgotar. Assim, tamanho era, né? A quantidade de artigos que tinha nessas leis. A lei de responsabilidade fiscal, então, uma lei chata, uma lei assim que fala, meu Deus, quem foi que escreveu isso, né? E uma linguagem extremamente técnica, às vezes, né? Que eles colocam lá, enfim, a linguagem específica, né? De lei, de legislação. E a gente tinha que ler aquele negócio e muitas vezes tinham termos ali que a gente nem sabia o que, eu nem sabia o que significava aquilo. Eu passei a jogar no Google. Existia uma expressão lá da lei que eu não sabia o que era, eu jogava no Google para ver o que significava aquilo, o que significava aquele negócio, para eu poder então continuar lendo. E anotava lá, né? Como eu falei, eu usava um tablet, então eu ampliava ali a lei e fazia anotaçõezinhas ali. Outra coisa também, essa forma de você ler em pequenas porções a lei seca vai te ajudar na assimilação, claro, como já falei, e vai te ajudar também, para quem gosta de fazer resumos, né, a fazer esses resumos de uma forma mais resumida, sendo redundante aqui, né, um resumo do resumo, né? Porque eu penso o seguinte, eu nunca fui fazer resumo também, no início eu queria fazer resumo, comecei fazendo resumos, mas de forma errada, né? Eu pegava a lei, lia e já ia anotando ali, de repente eu via, ou às vezes o meu resumo estava maior que o artigo, né? Porque eu começava a colocar coisas também ali, então assim, o resumo do resumo seria o quê? Depois que você leu vamos colocar esses 5 artigos, né? Você leu esses 5 artigos aí, leu, releu, isso vai ficar na sua memória, alguma coisa vai ficar na sua memória, né? Assim, você vai conseguir assimilar. E você vai perceber que ficam, de repente, palavras, às vezes ali uma frasezinha do artigo, é justamente essa palavrinha que ficou, essa frasezinha que ficou dos artigos, é que vão ser os seus resumos.
porque o resumo é aquela coisa, ele é um gatilho para que você se lembre do artigo, né? Então você leu ali um artigo que tinha, sei lá, 2, 3 linhas, e dessas 2, 3 linhas o seu cérebro assimilou ali para 3 palavras. E aí você anota essas 3 palavras, porque elas sim vão ser o seu resumo, né? Eu tentei fazer uma vez um resumo da 8.112 e foi hilário, porque quando eu terminava de resumir, entre aspas, um artigo, eu comparava o meu resumo com o artigo e falava, gente, mas está maior do que o artigo da lei, né? Ou então, assim, eu praticamente meio que transcrevia o que estava ali, só tirava uma outra palavrinha, mas o artigo estava quase que completo no meu resumo, né? E aí foi quando eu adotei a questão também do tablet, né? E não precisei mais fazer resumos, eu só grifava e fazia uma pequena anotação ali de acordo com o que o professor explicava na aula, né? E aí ficou muito mais prático para mim. Mas pequenas palavras, né? O professor Tales uma vez mostrou isso numa aula que ele estava dando, eu percebi que o resumo que ele fazia no quadro, assim, ele colocava uma palavra só, entre aspas, assim, e ele falou, olha, essa palavra aqui tem que fazer você puxar na sua memória aquilo que está no artigo. E eu falei, olha que bacana, porque é um resumo bem pequenininho mesmo. Mas isso só é possível depois que você leu e releu e releu e releu aquela parte da lei. Não adianta você querer ler 50 artigos. Não vai assimilar nada, né? Isso vai te atrapalhar. Então, vá de pequenas porções numa lei. Ah, mas é uma lei muito grande. Não tem problema. Vá pequenas porções desses artigos. Leia, releia, releia. A hora que você sentir que está ficando algumas coisas, estão ficando algumas lembranças na sua memória de palavras, tudo, é hora de você começar, se você gosta de fazer resumo, a anotar, a fazer o seu resumo. Ou se você puder, anotar diretamente na lei. Se você usa um tablet, isso é muito mais fácil. Como eu já expliquei em outros vídeos, você com o tablet você consegue ampliar, e naqueles espaços que tem ali, né, dos artigos, você consegue fazer anotações. E essas anotações acabam virando os seus resumos, era o que foi que aconteceu comigo. Então, assim, gente, eu queria falar disso porque era uma coisa que me angustiava bastante quando eu estava estudando para concurso. Lá no passado, né, ainda não tinha adquirido as manhas, né, de estudar para concurso. Eu queria abraçar o mundo, né? Queria ler tudo, a Constituição e não sei o quê. E acabava que não assimilava nada, né? E eu nunca, sim, poucas leis eu consegui terminar de ler todas, né? Leis pequenas, leis que tinham assim 50 artigos, 70 artigos, consegui terminar, né? Acho que a lei de improbidade administrativa é uma lei pequena. Eu não vou me lembrar das outras leis, mas são leis que têm menos artigos, assim, e são um pouco mais sucintas. A gente consegue terminar. Agora, vai tentar ler para a Constituição, por exemplo, né? E nem cai tudo da Constituição. O professor Aragonês uma vez deu uma dica, né? Ele falou que a Constituição Federal, se você conseguir ler ali até o artigo, se não me engano, 80 ou 90 que ele falou, acho que foi 80, ele falou, se você conseguir, né, estudar bem até ali o artigo 80 da Constituição, você já consegue fazer muita coisa de prova, porque a maioria das questões são tiradas dessa parte da Constituição, né, até ali o artigo 80. E aí eu falei, interessante, né? Aí você vai ver lá, realmente, dificilmente caem questões assim, lá mais no final da Constituição. Eu mesmo nem cheguei a ler o que vem depois ali do artigo, sei lá, 200, não sei, nunca nem cheguei nessa parte da Constituição. Né? O artigo 5º talvez seja o campeão, né, de questões de prova, onde eles tiram, né, os assuntos para fazer as questões das provas. E para você ver, só o artigo 5º já é uma novela, né? Porque tem um caput, tem, se não me engano, 73 incisos, posso estar falando bobagem aqui, mas é mais ou menos isso. Dentro desses incisos tem aqueles que têm as alíneas também, né? A, B, C, D. E lá no final ainda tem 3 parágrafos, para vocês terem uma ideia, né? O artigo 5º mesmo, se você quiser, numa sentada de 1h30, ler ele todinho, você até consegue ler. Mas vai ver depois o que você conseguiu assimilar disso, né? Então, você lê ali o caput e lê mais, sei lá, mais 5, 6 incisos. Fixa nessa 1h30,
2 horas, digamos que você está estudando aí, relê, lê, relê, beleza, marcou onde você parou, outro dia você continua, tá? Se eu estudei até o artigo, o inciso 5º, da outra vez que você pegar, vai do 6º até, sei lá, o 12º, o 11º ou o 10º, não sei, vai da sua cabeça, mas vá de pequenas porções, para que você consiga assimilar bem. E aí você vai ver que depois que você conseguir avançar nessa lei, quando você voltar lá, a sua leitura vai ser muito mais rápida, entendeu? E também assim, eu acredito que as primeiras anotações, elas só devem ser feitas a partir talvez da segunda ou da terceira leitura que você fizer daquela lei, daquele artigo. E a primeira leitura é só um primeiro contato, né? Você está ali meio que sendo apresentado àquela lei, né? E aí você lê a primeira vez, aí você lê a segunda vez, já fica um pouco mais familiarizado. Na terceira vez já, beleza. Aí é hora de você começar a fazer uma pequena anotação, se você quiser fazer, né? Você vai começar a perceber que vai ficar na sua memória algumas lembranças. E essas lembranças que vão ser o seu resumo, se você gosta de fazer resumo, certo? Então, gente, é um vídeo assim simples, mas que eu acho que pode ajudar quem está aí quebrando a cabeça para ler a lei seca. Que é de lá que saem as questões, né? Seja questão literal, que eles copiam e colam, jogam na prova, seja questão de jurisprudência, seja questão de doutrina. Tudo tá, a base é a lei seca, então não tem jeito, a gente tem que ler mesmo, tem que ler. Agora tem que saber ler, né? Tem que ter sabedoria para poder ler a lei seca, porque de fato é muito chato. Eu assim, não nego isso não. É muito chato ler lei seca, mas é necessário, certo? Então, abraço, até a próxima.